Fala pessoal, mais um episódio do IA na Prática e hoje com uma celebridade aqui do mundo do microsas. Estou aqui com o grande Celebridade. Thiago Costa. Vou deixar ele se apresentar e falar tudo que ele vem É, fazendo nesse mundo. Primeiro de que tudo, Tiagão, isso. brigadão pela presença e se apresenta para Valeu. quem por acaso não te conhece ainda. Valeu, tamo junto, tamo junto. Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu sou Thiago Costa, eu não sou uma celebridade. Não, eu sou Thiago Costa, eu tenho um perfil assim. Eu tenho 18 mil seguidores, então vai, eu sou uma sub-celebridade por enquanto, mas no nosso nicho aqui de IA e SaaS é um pessoal legalzinho que tá comigo lá no Instagram, então assim, pra quem não me conhece, então, a principal maneira de vocês me conhecerem melhor é através do meu Instagram, Construindo Startup. Eu sou, ou na verdade eu era até ontem engenheiro da Petrobras, Olha então só. vim de uma jornada aí dupla basicamente por uns 3, 4 anos ali desenvolvendo SaaS, prestando serviço, vendendo infoproduto, fazendo um monte de coisa no mercado digital, voltado para SaaS, para inteligência artificial, etc. Nos últimos ali 2, 3 anos mais ou menos. E aí recentemente passei a ficar full time agora dedicado para isso daí. Então eu já fiz 4 projetos de SaaS, um mais focado em IA e os outros 3 SaaS tradicionais. Vendi um e hoje eu toco três produtos. Então, sob minha gestão hoje. Então, esse é um pouquinho de quem sou eu, onde é que vocês podem me encontrar, tá? Não, legal. E é legal que no Instagram do Thiago ele conta o passo a passo com todas as dores, todos os desafios, todas as oportunidades e como ele foi construindo esse negócio, né? Ele começou Exatamente. com a primeira empresa dele. Essa você chegou a vender ou não, Thiago? Não, a Freelup. O meu primeiro SaaS foi a Freelup. Ele está comigo até hoje, inclusive agora que eu terei mais tempo, graças a Deus, eu vou conseguir me dedicar para tracionar melhor a Freelup. Ela está comigo há quase 2 anos já, cara. Foi em março de 23 que eu lancei. Então, meu primeiro produto no ar foi em março de 23, mas antes disso eu já vinha estudando bastante coisa ali também, me dedicando. E aí, aproveitando para fazer um parêntese para quem não conhece também esse formato de conteúdo que é o Building Public, né? Que é a tradução livre aqui de construindo em público. Então, na verdade, o que eu faço é dar a cara a tapa. No fim das contas é isso. Eu sou cara de pau. Eu não entendo muito de nada, mas eu entendo um pouquinho de tudo. Então eu vou tocando o negócio ali e vou abrindo as minhas conquistas, os meus fracassos. Ou melhor, não é nem fracassos, meus aprendizados, né? Porque no fim das Perfeito. contas, cara, a vida de empreendedor ela é muito montanha-russa, assim, né? Então, hora a gente acerta na veia e aí a galera acompanha quando, pô, deu certo, o experimento funcionou, a gente ganhou cliente, ganhou MRR e lançou o produto. E tem hora que o bicho pega também, dá errado, dá pau, cai o produto todo. Eu mostro lá também. Então é um estilo de conteúdo bem transparente, bem vida real assim mesmo, bem caseirão também. Então, para quem quiser quase se sentir quase que um amigo ali trabalhando do meu lado aqui, acompanhando um pouco da minha jornada, esse é o tipo de conteúdo que eu produzo lá no Instagram há uns 2 anos mais ou menos. Não, legal. E os outros produtos que você criou, além da Freelap, foi demanda que você viu? Foi dos seus seguidores? Conta um pouco de como que Uhum. foi essa sua experiência e o motivo de você ter criado mais de um, né, e não focado especificamente no Freelap. Show de bola. Cara, se eu me perder, você me avisa aqui que a história é longa, tá? Mas Opa, vambora. cara, é o seguinte, o meu primeiro produto que foi a Freelancer, a Freelancer, para quem não conhece, é uma ferramenta de gestão para freelancers. Então, é para fazer proposta comercial, contrato, assinatura eletrônica, gestão de tempo, dinheiro, projeto, lead, todo esse universo que gira em torno do que basicamente não é a atividade fim do freelancer, né? Então, eu prestava serviço como UX designer, então eu fazia discovery, entrevistava o usuário, fazia teste de usabilidade, fazia protótipo, que era o principal serviço que eu prestava, identidade visual e tal. E aí eu fazia isso à noite, que como eu falei, eu trabalhava na Petrobras durante o dia inteiro, então horário comercial. Eu não conseguia fazer reunião, não conseguia trabalhar nos meus projetos nem nada. Então, cara, deu 5h30, 6 horas ali, eu fechava o computador da empresa, abria o meu computador pessoal e ia ralar lá para desenvolver os aplicativos. Sendo que isso foi começando a tomar muito tempo de mim, não só vamos dizer assim, a minha vida de freelancer, como principalmente a burocracia, né? Então, às vezes, assim, quando os projetos foram ficando maiores, os clientes não aceitavam um projeto de qualquer jeito. Então, tinha que ter nota fiscal, contrato, tinha que ter segurança jurídica, enfim. Os projetos mais parrudos ali não podiam ser feitos de qualquer maneira, né? Uhum. Então, eu lembro que teve um dia, cara, que assim, eu tinha 1h30, eu acho, naquele dia para me dedicar, e eu não consegui fazer nada dos projetos, porque eu fiquei preso em fazer contrato, mas mandava para o cliente pedia para corrigir e tal. E aí depois daquele dia eu falei, caramba, eu preciso
preciso dar um jeito nisso aí, né? Aí eu comecei a buscar, na verdade eu não tive nem a ideia necessariamente de criar um SaaS, até porque na época eu só sabia o que era no code, mas não me considerava experiente o suficiente para programar um SaaS do zero assim. E aí eu falei, cara, eu preciso assinar uma ferramenta que vai me ajudar com isso. Eu comecei a procurar um monte de ferramenta que fosse feita para freelancer, né? Porque, por exemplo, assinatura eletrônica tinha lá Authentic, D4Sign, DocuSign, enfim. Mas aí é só assinatura eletrônica, então tinha que gerar o contrato, já era uma outra tarefa. Mas aí antes do contrato tinha que negociar com o cara, tinha que montar proposta. Então eu não encontrei nenhuma ferramenta que se adequasse completamente no meu fluxo. Eu tinha ferramentas tipo ClickUp, Monday que se encaixavam muito bem na fase de gestão de projeto, mas não tinha assinatura eletrônica. Então começa a ficar um Frankenstein ali, né? Uma concha de retalhos. Você assinar 4, 5 ferramentas para dar conta de tudo. A gestão financeira já tinha que ser em outra ferramenta também. Então, cara, aí eu por enquanto, assim, eu meio que desisti, fiquei tudo em planilha, assim como a maioria dos SaaS basicamente surge de planilha, né? Exato. Comecei a fazer em planilha só para eu não travar naquela etapa ali. Mas aí o que aconteceu? Os clientes foram crescendo muito, os projetos foram crescendo muito, e aí o meu tempo foi ficando cada vez mais escasso e eu fui ficando muito cansado. Porque eu tinha que trabalhar o dia inteiro, depois tinha que fazer reunião com o cliente de 10 horas da noite, ficar fazendo até 1 da manhã o projeto lá Nossa. para poder entregar. Então, imagina, eu trabalhava de 8 da manhã até 1 da manhã quase. Foi a época que eu trabalhei pra caramba. E aí eu falei, cara, eu preciso parar, senão eu vou enlouquecer, eu vou bugar aqui, né? Preciso parar e preciso ter uma fonte de renda mais escalável, um pouco mais sustentável a longo prazo, né? Porque eu passei um ano nessa pegada mais puxada assim, mas se eu fosse passar mais 5, eu acho que eu enlouquecia ali. Então, assim, não Uhum, dava para ser a fonte de renda da minha vida ali. claro. Então eu decidi parar, foi duro, porque de um mês pro outro, de repente, eu parei de ganhar uma grana extra que estava espetacular para mim ali. Mas eu falei, não, é por um bem maior, eu vou passar a desenvolver um produto. Aí foi que eu realmente pensei no SaaS. Eu falei, eu vou começar pela minha própria dor, que era a dor da Freelancer, que era a dor de uma ferramenta que realmente fosse feita para um freelancer. Porque a Monday não foi feita para freelancer, a Authentic não foi feita para freelancer, ela atende razoavelmente bem ali, é um nota 8, vai. Entende bem, mas não foi pensada no freelancer. Então aí foi que nasceu a Freelup. E aí, inclusive, não Perfeito. só foi aí que nasceu a Freelup, como foi aí que nasceu o meu Instagram também. Então, na verdade, eu lembro que eu comecei o meu Instagram, eu não tinha o nome da Freelup, eu não sabia nem exatamente o que ia ter no produto. Eu comecei e falei assim, eu gravei um reel e falei assim, galera, eu vou compartilhar minha jornada criando um produto para a rotina de freelancers. Esse era o tamanho do requisito, era só uma frase, basicamente. E aí eu fui evoluindo isso com pesquisa, com entrevista e tal, e eu fui contando isso lá no Instagram. E aí depois de 90 dias, acho, 90, por aí, acho que uns 60, 90 dias do meu primeiro reel lá no Instagram, da minha primeira reflexão sobre o possível SaaS, nasceu de fato e começou a me gerar alguma renda a Freelup. Então nesse período daí eu fiquei imerso no mundo de no-code para aprender de fato, eu fiz lá o curso do Renato, estudei pra caramba Bubble, e aí consegui lançar o meu primeiro produto. Foi um produto que me deu uma graninha, mas eu uso no diminutivo, porque foi uma graninha pequena também. Acho que o pico de faturamento que ele teve foi uns R$ 3.500. Então, assim, é uma grana legal, mas também não vai me aposentar, não vai ter como me Com, contratar uma equipe, não tem como fazer nada disso. com Mas eu acho certeza. que o que me deu muito mais do que grana foi assim, passar por aquela primeira etapa, né? Perder o frio na O barriga, de lançar aprendizado. produto, exatamente. Ganhar meu primeiro dinheiro com SaaS, assim, que foi bem simbólico para mim. E principalmente começar a construir a audiência, que eu fiz isso de maneira meio inconsciente. Na época eu não tinha consciência, falava, vou construir audiência para poder, qualquer produto que eu lançava vender bem, porque tem gente esperando e tal, enfim. Hoje, com a consciência que eu tenho hoje, eu faria tudo do zero novamente, com certeza. E quem quer começar agora, eu já recomendo. Construa uma audiência, porque vai te trazer grana, vai te trazer network, vai te trazer oportunidades como essa, de estar participando do podcast também de um amigo. Enfim, então, cara, foi esse comecinho ali foi muito legal, de construir a Freelup, de ganhar meu primeiro real e de começar a construir a audiência, perder a vergonha de falar na internet, etc. E aí como você tinha perguntado, né, como é que foram surgindo os seguintes, né? A Freelup ela veio da minha demanda, vamos dizer assim, natural como freelancer. E aí eu fui tentando crescer a Freelup e eu passei, acho que uns 4 ou 5 meses com ela crescendo bem. Então ela saiu de 0 para 3.000 de MRR, mais ou menos, 3.500, e uns 4, 5 meses ali, eu falei, pô, show de bola, vamos lá, vamos ficar milionário agora, né? Começou. Aí, cara, quando bateu 3, 3.500, ela estagnou.
Um mês, entrou uma galera, saiu uma galera, e aí ficava entrando e saindo, passou uns 3 ou 4 meses assim. Então eu lancei em março, já era setembro, outubro. Falei, caramba, eu preciso de alguma saída. Ou pivotar a ferramenta, ou encontrar alguma outra saída mais criativa para poder aquisitar cliente a um custo mais baixo, etc. Ou preciso fazer uma outra ferramenta também. Então, conversando com a galera que saía da Freelancer, e inclusive essa é uma coisa que eu recomendo muito que vocês façam, conversem com os clientes que chegam e mais ainda com os que saem, né? Para Perfeito. aprender sobre por que o cara escolheu passar o cartão e por que o cara escolheu tirar o cartão dele de lá, né? Por que não faz mais sentido para ele? E aí, conversando com o pessoal, muita gente me falava, cara, eu gosto muito da Freelancer, mas não vale a pena para mim assinar porque eu só uso basicamente a funcionalidade de contrato. Então eu gero o contrato automático e faço a assinatura eletrônica. Proposta, finança e tal, eu faço na minha própria planilha, a minha proposta é mais personalizável, tem que ser no PowerPoint, no Figma e tal. Aí eu falei, cara, beleza, então eu tô vendo que uma parte do software é mais valiosa do que ele todo, vamos dizer assim, para alguns usuários. E aí foi que nasceu a ideia da Assine, que a Assine nada mais é do que um pedacinho da Filup, só a parte de gestão de contratos ali, sendo que bem mais parruda, claro, do que o que eu oferecia lá. E aí esse foi o meu segundo produto. Então, como eu já tinha experiência em Bubble, já tinha experiência entrevistando gente, pesquisando o mercado, analisando concorrente e tal, cara, foram 28 dias. Deu Nossa. ter a ideia da Assine para ter o meu primeiro cliente Acho pagando que esse é lá. um dos grandes poderes aí que a gente vê com no code, né? E agora ainda mais potencializado com inteligência artificial. Eu acho que é Pois é, cara. impressionante. Em 28 dias você conseguiu lançar isso que a gente não está nem falando dessas novas ferramentas que está todo mundo comentando sobre Cursor, Lovable, Pois essas é, outras, né? exatamente, cara. Exatamente. Aí, olha só, nessa época eu também não usava IA, não. Eu acho que deve ter um ano e pouco. Então o ChatGPT nasceu, entre aspas, né? Se popularizou poucos meses depois. Então, e aí como foi no code, inclusive, não tinha nenhuma ferramenta dessas de código AI que tá voando aí. A galera faz software Aham. em 2, 3, 5 dias, assim, absurdo, né? Então, cara, eu lancei a Cine, e aí, logo na sequência, e assim, foi bem simbólico, que foi no dia seguinte, literalmente no dia seguinte. Eu terminei de lançar assim de noite. Aí eu publiquei o produto, botei ele no Instagram e respirei e falei, vou descansar agora. É tipo 8 e pouca da noite, 9 horas da noite. Falei, chega de SaaS por hoje, vou ficar de boa aqui e tal. Aí no outro dia eu fui retomar minhas atividades e falei, tá, por onde é que eu começo aqui? Né? A Ascend era um produto mais barato do que a Freelub, porque era mais, vamos dizer assim, era mais focado só em assinatura, então oferecia menos coisa, então eu cobrava menos também. E aí não justificava, assim, eu achava que ia ser muito difícil eu conseguir ter uma boa rentabilidade com tráfego pago. Teria que ter um CAC muito baixo e um LTV muito longo ali, para poder justificar eu investir às vezes 100 pila num cliente, que ele só vai me devolver 300 em um ano de assinatura, sabe? Entendi, Então entendi. eu pensei, cara, eu preciso de uma maneira de captar cliente mais barata. Então eu fui começar a pensar em um monte de coisa e eu pensei, cara, tem SEO. SEO é uma coisa que você constrói a longo prazo, mas é uma coisa que quando você acerta na veia ali, você tem um canal de aquisição basicamente gratuito e eterno, vou colocar assim, né? Porque Exato. você é uma dinâmica bem diferente do tráfego pago, cara. Tráfego pago, se eu quiser, daqui a pouco eu já começo a captar cliente, mas acabou o dinheiro, acabaram os leads também, né? Não tem muito Exato, mistério. exato. E o SEO, ele vai ver que você vai construindo um ativo para tua empresa, uma presença digital, uma autoridade no domínio e tal. E aí eu falei, cara, a Cine vai ser um experimento para mim de SEO. E aí eu resolvi fazer, então o chat GPT já estava um pouquinho mais popularizado assim, e aí eu resolvi fazer tipo um bot de SEO, que hoje tem 80 milhões aí no Tem, é mercado, o né? que mais tem, né? É o que mais aparece. Exatamente. Eu resolvi fazer um bot de SEO, e aí como eu já tinha uma audiência legal no Instagram, devia ter, sei lá, 5 mil, 6 mil pessoas já, então já era um pessoal bem, bem legal, um engajamento muito bom também, assim. Aí eu falei, galera, eu resolvi fazer isso aqui pra mim, aí eu compartilhei, né? Eu acho que vai ficar muito caro fazer tráfego, quero fazer SEO e tal, vou montar esse bot aqui pra mim. Aí mostrei, fiz um rascunho no Figma de como é que seria uma interface ali. Foi 2 horinhas só, eu tava viajando na época, cheguei no hotel lá e peguei o computador, abri o Figma lá e 2 horinhas eu montei o protótipo, gravei lá uma sequência de uns 4 stories. Inclusive eles estão lá no destaque até hoje, lá o nascimento da Automáticos, né? Legal. Estão lá de recordação, a relíquia, né? E aí eu falei, galera, eu vou construir para mim. E aí eu tinha visto uma técnica muito legal na comunidade do Bruno, a comunidade MicroSAS lá,
de validação de produto antes mesmo de ter o produto, que era a pré-venda. Eu nunca tinha pensado em fazer pré-venda, mas é que nem a construtora que vende apartamento na planta, né? Não tem nada lá, mas você sabe que eventualmente vai ter, você confia na construtora, então você ganha um descontaço ali para comprar, para daqui 1, 2, 3 anos você receber. Então é basicamente isso daí, só que com SaaS, né? Então, assim, imagina que você, que é sei lá, uma pessoa que é especialista em IA, resolve fazer, por exemplo, um curso de inteligência artificial. E aí você fala, ó, o curso vai custar R$ 1.000, mas quem quiser entrar agora, 50% de desconto, e daqui a um mês eu lanço o curso. Então, aquela galera que te conhece mais, tal, confia mais no teu trabalho, não precisa nem ver. Fala assim, não, o cara é top, eu vou querer comprar, já paga e leva com desconto. Então, Perfeito. basicamente, essa é a ideia, sendo que para SaaS. E aí eu falei, ó, galera, eu vou fazer esse bot aqui para mim, eu já vou fazer, porque eu já vou precisar dos artigos. Se aparecerem aqui 10 pessoas interessadas, para pagar 100 pila para ter direito à primeira mensalidade. Então a ideia é que a mensalidade seria 150 por mês e a pessoa ia levar por R$ 100 durante meses e meses de desconto ali. Legal. E aí a contrapartida seria, ela iria basicamente me adiantar a primeira parcela. Tanto que quando lançou, todo mundo que comprou ganhou um mês de graça, no caso, que era justamente o mês que a pessoa já tinha pago. Bom, aí eu fiz isso daí e falei, ó, se aparecerem 10 pessoas, eu vou fazer isso. Aí botei meu Pix lá, não teve gateway de pagamento, teve integração, não teve nada. Foi um form no Google, eu fiz um form no Google em meia horinha, falei assim, me dá teu nome, e-mail, WhatsApp, e para que você quer usar esse bot? Me conta um pouquinho do teu background ali. E botei no final do formulário o Pix para a pessoa entrar, e aí quando a pessoa pagava o Pix, no final do formulário tinha um link para um grupo do WhatsApp, tipo a listinha de espera. Cara, entraram 54 pessoas nessa pré-venda. Pô, que Então legal. foi bizarro, cara. Foi bizarro. Desculpa. Entraram 54 pessoas. E aí eu comecei, entre muitas aspas, com 5.400 MRR, aquela Aham. solução. É assim, eu sabia que não era MRR 100% confiável, porque, enfim, né? Tinha gente que ia Ia testar, não ter ia churn, gostar. exato. Exatamente. Mas, assim, eu já sabia que pelo menos metade daquela grana estava garantida. Eu falei, cara, sensacional. Eu tinha batalhado 6 meses ali com a Freelancer para chegar em 3,5 pau. E agora, e com 2 horas Sem lançar, exato, sem lançar direito, só Cara, em fazendo. menos de 24 horas eu saí de nada, assim, para ter a ideia, montar o protótipo, montar o form, lançar nos stories. 24 horas depois eu tinha R$ 5.400 na conta, e uma fila de 50 e poucas pessoas esperando para o produto ser lançado. Aí nasceu a Automarticos, que hoje é o meu carro-chefe. E aí, inclusive, para quem está vendo e não me conhece, vê que eu falo bem abertamente dos números, né? É justamente sobre isso que é o Building Public, né? É sobre abrir, inclusive, as taxas de conversão, etc. Então, até para você ter uma noção, e para quem quiser fazer isso, é uma métrica legal. Eu comecei a medir uma métrica chamada taxa de ativação, que era o cara que me comprou na pré-venda. E aí, o que eu fazia? Na verdade, ele não pagava R$ 0 no primeiro mês. Ele pagava R$ 1 no primeiro mês, que era só para ele ativar o cartão no Stripe. Para o Stripe fazer uma cobrança, ele capturar que realmente a cobrança foi o cartão existe, etc. E pronto. Então, eu só considerava MRR de fato quem ativou de fato, de verdade, estava assinando no Stripe ali, que eu saberia que eu poderia contar, pelo menos com a Uhum. tentativa de cobrança naquele cartão no mês seguinte, né? Então eu tive uma taxa em torno de 70% a 75%. Foi bem legal, eu Poxa, achei assim. Eu esperava até um pouquinho menos, mas assim, não, muito teve bom. gente que deu uma grana e depois eu mandei mensagem para quem não ativou, falei, ó, você perdeu R$ 100, né? Você me pagou 100 pila e não usou até agora. Então tiveram umas pessoas que falaram assim, não, eu só queria apoiar o projeto e tal, não precisa agora. Legal. Então, assim, teve um pessoal que realmente ativou. Então, eu comecei ali, na verdade, com uns 3 mil e pouco de MRR. E aí, beleza. Então, foi assim que lançou, foi assim que surgiu a Automáticos. E quando eu vi que ela tinha um potencial, assim, gigantesco, eu falei, cara, eu vou parar tudo que eu tô fazendo aqui e vou me dedicar ao Automáticos. Então, eu comecei a lançar um monte de feature, botei a galera num grupo de usuários. Eu peguei aquela lista de espera, no caso, e transformei num grupo de usuários. Então, o pessoal tirava dúvida, pedia suporte, dava sugestão. Quando eu lançava alguma coisa, eu marcava todo mundo lá, falava, ó, galera, tem aqui uma feature nova e tal. Então, assim, a Automáticos foi evoluindo. E aí, um parêntese aqui, né? Eu parei de me dedicar um pouco à Cine porque eu estava 100% focado na Automáticos no meu tempo livre. E aí, eu tinha 2 usuários na Cine só naquela época, porque como eu não fiquei divulgando muito, não fiz marketing, não fiz nada, foram só algumas pessoas do Instagram que foram testando e tal, e 2 realmente viraram assinantes. Um deles foi o Sebastian, que inclusive é produtor de conteúdo também, dá aula de Notion, esses softwares assim de organização, produtividade e tal. E ele falou, Thiago, vai ter alguma novidade
na Cine, porque tô gostando muito da ferramenta e tal, mas eu queria que tivesse isso, isso. Aí ele mandou uma lista gigantesca, assim, eu falei, cara, então, eu pretendo lançar novidades, mas como eu tô focado no Automáticos, eu vou dar uma segurada um pouco na minha carga de trabalho aqui, em breve eu vou fazer. Aí ele até falou, você pensou em vender para alguém? Eu falei, cara, eu não pensei não, mas agora que você falou, seria uma boa, né? Aí ele falou assim, então, eu tô buscando um SaaS para comprar. Ah, que legal. Então, nessa conversa com ele, pelo WhatsApp mesmo, a gente começou a conversar sobre essa possibilidade. Como a base de clientes, a carteira de clientes era basicamente nula, porque era ele e mais um outro assinante, no caso. Eu consegui fazer uma venda num preço muito bom para ele, então eu vendi por R$ 30.000, que era Poxa, legal. basicamente o valor do desenvolvimento do software em si. O valuation, entre aspas, foi mais baseado no orçamento de desenvolvimento de software do que na Do que no múltiplo de potencial. MRR. Aham, sim. Exatamente. Então, aí eu vendi assim, uns 2 ou 3 meses depois que eu lancei a Cine, que eu não estava conseguindo atualizar mais, e o Sebastian estava louco para não só para ter o SaaS, mas para ver a Cine mais evoluída, a gente fechou essa venda e aí eu vendi. Eu não conto nem como exit, porque é uma palavra muito forte. Quando eu falo exit, eu penso em milhões de reais, né? Mas foi um mini exit ali, só para ter um Ah, mas aí, gostinho pô, da já grana. ajuda, né? Tipo, mas bem Pois interessante a é. história. Exatamente. Eu tenho um pouco dessa dor, porque eu comecei Aham. também nesse mundo de empreendedorismo em julho do ano passado. E aquela coisa, começam a surgir muitas oportunidades, consultorias, mentorias. Eu criei Aham. também alguns microsas e tem alguns que tá, que nem o caso da Cine que você comentou, né? Tá meio de Aham. lado. Não, então eu até Sim. vou, depois dessa conversa aqui, vou Ó. pensar um pouco que de repente pode ser uma oportunidade interessante, ou fazer uma parceria com alguém, trazer alguém Aham. para esse lado. Você chegou a pensar nisso, de trazer alguém para também fazer uma parceria, ao invés de vender ela como Uhum. completo? Cara, assim, na verdade eu morro de medo de sócio. Então, principalmente, assim, eu já tive vontade de me associar a algumas pessoas, mas eu tinha muito medo, não só, enfim, pelo risco do negócio, que eu acho que você é como se fosse um casamento, o pessoal fala, sociedade, né? Então, assim, você tem que confiar muito na pessoa, você tem que ter o mesmo ritmo de trabalho da pessoa, porque senão um vai se sentir desmotivado porque o outro não está se dedicando demais, etc. E aí, como eu trabalhava na Petrobras e tinha a Freelup e a Automáticos, eu pensei, cara, se eu trouxer um sócio, o cara vai ficar pé da vida comigo. Fala, pô, o Thiago me trouxe aqui para eu trabalhar para ele, né? Então, assim, eu não queria sociedade, eu nunca pensei em sociedade justamente por isso. Porque eu queria ter a liberdade, por exemplo, de desligar ou ativar um projeto quando eu quisesse, ou de me dedicar mais a um projeto e deixar o outro andando de lado um pouquinho, enfim. Então, eu pensei sobre isso, mas ativamente decidi não aceitar ninguém. Então, assim, ter, entre aspas, liquidado a Cine foi maravilhoso. Porque, assim, eu me livrei de uma responsabilidade que, querendo ou não, tinha que dar suporte ao pessoal também. Software no começo dá muito problema, porque os usuários estão começando a ter os primeiros. Vamos dizer assim, tudo é a primeira vez ali, né? Então, para descobrir bug é muito mais provável de encontrar ali. Sim. E ainda, de quebra, ganhei R$ 30.000 lá para investir nos meus outros produtos. Então, com essa grana, assim, como eu já tinha um salário da Petrobras, etc., eu não me importei muito em tirar para mim. Então, eu joguei todo no caixa da minha PJ lá. Falei, isso aqui Legal. vai virar investimento para os próximos projetos. Então, comecei a investir mais em tráfego na Freelup, mais em tráfego na Automarcos. Comecei a assinar mais ferramentas, porque eu tinha uma sobrevida bem, bem mais longa agora, né? E E, vo- e, aí, cara. e você continua trabalhando sozinho nessas, ou você agora já montou um time até por ter se tornado um pouco mais robusto? Uhum. Cara, aí que foi realmente foi ganhando robustez, assim, né? Nessa época a Automáticos tinha 4, 5 mil de MRR, a Freelup tinha 2, 3, então o portfólio todo tava com 7, 8 mil. Eu tava sozinho, então, assim, era uma grana legal que sobrava acho que uns 4, 5 mil pro meu bolso mesmo, assim, mas eu botava basicamente tudo no caixa da empresa. Então fui juntando um caixa e até que eu realmente. Eu sabia que eventualmente eu teria que contratar alguém. E eu não queria contratar alguém com 5 mil em caixa, porque se eu tivesse um mês ruim, dois, três, eu ia ter que demitir a pessoa e ia ter que começar a tirar do meu bolso para bancar a empresa. Uma das minhas premissas era ser bootstrap, né? Ou seja, eu botei meus primeiros R$ 800 na Freelup lá no começo e aqueles 800 viraram o que virou hoje. Então, assim, eu não botei mais nenhuma grana do bolso. Pô, E que também não legal. queria, assim, também não sou uma pessoa rica, vivo uma vida confortável, mas não tinha 50, 100 mil reais do nada para tirar para bancar a empresa por um tempo, né? Então eu fui crescendo aos pouquinhos, e aí quando chegou ali em julho, agosto do ano passado, 2024 no caso,
eu resolvi contratar alguém. Assim, na verdade, eu resolvi montar um time. A Automarticals estava com 18 mil de MRR, então já Poxa. estava sobrando uma grana boa, assim, mais umas migalhas da Freelup ali, tava sobrando uma grana bem legal. Eu falei, não, eu acho que agora já ia ser muito mão de vaca, né? Não contratar alguém para poder sobrar ali mais uma grana. Aí eu falei, eu preciso contratar alguém. Quem é que eu vou contratar, então? Aí eu comecei a ver o que mais me tomava tempo. E o que mais me incomodava de disparado era suporte. Então, assim, cara, eu sou UX designer, eu sou um cara de produto, eu sou empreendedor. Eu não gosto de gastar meu dia inteiro olhando o debug lá do Bubble, olhando, entendeu? Tirando dúvida do cara do preço, que tá lá no site, inclusive, também, né? Então, Exato. cara, eu falei assim, eu preciso contratar alguém para ser um suporte, para me dar uma ajuda, para pelo menos ser uma primeira camada ali. Então, qualquer dúvida já bate na pessoa, só um suporte mais técnico. Aí eu ajudo, mas eu já assim, sabe, diminuo meu volume de trabalho bastante. E aí eu quase contratei o meu suporte, mas aí eu pensei, não, eu preciso primeiro ter alguém que me ajude caso comece a chegar suporte técnico primeiro, assim, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu primeiro contratei um desenvolvedor, eu acho que foi em setembro, se eu não me engano. Então, faz bem pouquinho tempo, assim. Essa Uhum. nova realidade de empresas, de fato, ter empregados full-time comigo, tem 4, 5 meses, nessa jornada de 2 anos. Então, aí, realmente, com um caixa bem mais legal, assim, com 6, 7, 8 meses de despesas pagas, tanto o salário do pessoal, como ferramenta, Tô legal. API, tudo bancado esse final. Agora eu estou bem confortável para aumentar o gasto fixo ali, porque empregados são um custo fixo bem relevante numa empresa de software, é basicamente o único custo fixo que tem é empregado e ferramenta, né? Então, Exato, exato. assim, a maior parte é folha. Então aí eu contratei um desenvolvedor, no mês seguinte contratei um cara para ser suporte barra comercial ali, ainda como a demanda era pequena, eu consegui alocar uma pessoa para tanto tirar dúvida dos leads e tentar vender ali a ferramenta, como para ajudar. Então o cara queria reembolso, o cara queria cancelar a assinatura, ele queria tirar uma dúvida, enfim, ele queria gerar de novo o artigo lá da Automarcos, etc. Então ele entrava em contato lá com o Bruno, que é quem está conosco lá hoje, e aí o Enzo é o desenvolvedor. Então eu tenho essas duas pessoas e, inclusive, eu digo que eu tenho 2 funcionários e meio ali, porque eu tenho Bruno e Enzo, que são desenvolvedores e suporte full-time comigo, e o Léo, que é um amigo meu de infância, inclusive, que faz marketing para mim. Então eu chamei ele para o projeto, ele presta serviço para outras empresas também. Não tem nem demanda para deixar uma pessoa de marketing full-time na Automáticos hoje, mas aí ele faz tráfego, faz o Instagram e faz o blog da gente. Ah, Ele legal. usa automáticos para próprio automáticos também, né? É isso que eu ia te falar. Então, Hoje você já tem, já está usando ou está pensando assistentes, agentes de inteligência artificial para compor uhum, o seu time? Como é que você vê isso? uhum. Cara, antes de contratar uma pessoa, a primeira coisa que eu pensei foi isso daí. Então, eu até montei a base de conhecimento da gente lá no Talk2, que é uma ferramenta que ela te oferece um agente a US$ 25 por mês, então é tipo cento e poucos reais, é muito barato comparado ao salário de alguém, assim, né? Mas eu pensei, cara, eu encaro assim a parte de automação com inteligência artificial como sendo a cereja do bolo. Então, ela é o final do processo para mim. Eu me sinto muito inseguro começando a oferecer suporte automatizado. Então, o que é que eu combinei com o Bruno? Eu falei, Bruno, você não vai dar suporte para sempre, mas eu preciso que você passe alguns meses para entender como é que os nossos clientes chegam. Para que a IA ela tenha um comportamento parecido, de fato, com um ser humano, que é justamente o que ele faz hoje. Então, assim, ele me entrega um relatório semanal com todos os atendimentos que aconteceram, falando assim, ó, eu atendi 100 pessoas essa semana, sei lá, 10 estavam perguntando dos preços, 5 estavam querendo tirar essa dúvida. Então a gente começa a ter uma noção, por exemplo, se eu automatizo o suporte tradicional, vamos dizer assim, mas o suporte técnico é 90% da demanda dele, não faz sentido eu investir em IA agora, porque não vai ter Sim. demanda para justificar aquilo. Então eu pensei nisso, pensei bastante, mas decidi segurar um pouquinho justamente para isso, assim, para profissionalizar um pouco a nossa estrutura de suporte e aí depois colocar o nível mais inferior ali. Então, assim, o primeiro contato sempre será com IA no futuro. E você fala assim, quero falar com um humano a qualquer momento, você manda, o Bruno te responde lá no WhatsApp dentro de 10 minutos, 20 minutos e tal, mas se você quiser tirar uma dúvida rápida, aí a gente responde. Então, para mim, esse é um mix perfeito. Eu diria que, assim, você ter um suporte só de IA é uma coisa muito ruim, porque tem, assim, você não consegue prever tudo. Então tem que ter algum ser humano que tenha capacidade de improviso, etc, que a IA ainda, pelo menos, né, não tem hoje. Mas assim, ela vai ajudar em 90% dos casos. Então, para mim, o time de suporte perfeito, cara, é um agentezão ali, raiz, fazendo
o N1, né? E ali alguns Aham. humanos específicos para atender algumas demandas mais específicas. Então, esse é para esse caminho que eu quero evoluir esse ano. Assim. Eu espero já implementar a gente na parte de suporte comercial. Desenvolvimento, eu acho muito distante ainda, porque como eu uso Bubble, se fosse código, talvez fosse até um pouco mais fácil. Mas Bubble eu fico totalmente dependente do Bubble me entregar uma ferramenta que faça isso. Então, essas ferramentas de código eu acho muito improvável, mas, cara, a gente para conversar com os clientes, eu espero dentro de, sei lá, 6 meses ali mais ou menos, já ter alguma coisa rodando para isso aí. Legal. E até falando um pouco de inteligência artificial, hoje o seu principal produto, aí a Automarticals, Uhum. ela é- usa no back-end inteligência artificial, né? Você consome a API Exatamente. aí. Hoje, dentro dela, você pensa em incorporar outras coisas e como que foi esse aprendizado? Como que foi essa... É difícil? Comenta um pouco para as pessoas que ainda acham assim, nossa, eu Aham. vou desenvolver um produto, vou integrar com inteligência artificial, é um bicho de sete cabeças. Se você puder Aham. desmistificar um pouco isso, acho que vai ser bastante Não, perfeito. interessante. Cara, a minha primeira versão do Automático estava pronta em 3 dias. Então isso daí já. Isso já diz muito. O que que era a primeira versão, cara? Era a coisa mais simples que você pode imaginar. Então, assim, eu tinha um campo de input que eu dava um título de um artigo de blog que eu queria escrever. Eu apertava um botãozinho, ele pegava aquele título, jogava num prompt dinâmico, assim, que incorporava aquele valor daquela variável no prompt. Então, no prompt eu falava, gere um artigo intitulado X, aí eu jogava lá dentro, e aí use as boas práticas de SEO, aí botei um promptzão lá ensinando ele como é que seria um bom artigo. Apertava um botão, ele fazia a chamada API lá para o OpenAI, trazia de volta e me mostrava na tela. Esse era o MVPzão assim, mais básico possível que ficou pronto, cara. E quem entende de IA, de chamada API, etc., no N8N da vida, cara, em 30 minutos consegue fazer isso aí. Não é nada muito complexo. Faz uma interfacezinha bem simples ali, consegue montar. Então, assim, o que muda da Automáticos de hoje, um ano e pouco depois de a gente crescer, atendendo cento e poucos clientes hoje, com equipe, com time, etc., é a complexidade. Então, por exemplo, quando eu lancei, era um prompt muito simples, eram 2 chamadas API só. Então, pra você ter noção, como é que eu fazia? Eu fazia uma chamada API aí eu dava um pouco mais de contexto do que só o título do artigo. Então, eu pedia para a pessoa falar qual era o nome do blog dela, da empresa, né? Dava uma descrição do público da empresa, o que a empresa fazia e tal, para que ele adaptasse a linguagem do artigo, aquela linguagem que falava com o público da pessoa. Mas eu basicamente passava um grande contextozão ali, um monte de input, pegava um texto que saía e depois eu falava expanda. Era só isso, o segundo prompt. Expanda, que aí ele aumentava um pouquinho o artigo. Saía de 400 palavras para, sei lá, 550. E esse foi o MVP que o pessoal começou a usar. Foi assim que a gente estava faturando 5, 6 mil por mês Poxa, que lá no legal. começo. E assim, pra você ter noção, nessa época já tinha gente que tinha resultado com a ferramenta. Hoje a gente já tem muitos cases bem estabelecidos, assim, de gente que saiu, sei lá, de 10 palavras-chave para 1.000 palavras-chave em 1, 2, 3 meses. Mas naquela época, mesmo com um prompt mais toscão, assim, com uma coisa bem mais experimental, a gente já conseguia ter resultado. Então, o que foi acontecendo, e aí, assim, a Automático existe há um ano e 3, 4 meses, mais ou menos. E aí a gente está lançando o nosso quarto algoritmo agora. Então eu fui melhorando. Então, assim, eu lançava, e aí, inclusive, já fica a dica para quem quer desenvolver algum SaaS com IA. Você não vai conseguir lançar o SaaS perfeito do dia para a noite, não tem como. Até porque você não sabe nem o que é o SaaS perfeito, você não sabe nem para onde ir assim no começo. Então eu tinha uma noção do que a Automática eu precisava entregar. Mas eu precisava, assim, a chave de tudo é a feedback do usuário. Você precisa lançar o produto, não adianta ficar naquele, sabe, aperfeiçoando, cada não ganhei aqui 3 centavos aqui, não sei o que e tal. Cara, lança. Nem que você saia no prejuízo de R$ 1, nem que você pague 100 pila do teu bolso por mês para manter a ferramenta rodando, mas lança só para poder ouvir da pessoa falando assim, show de bola ou que bosta, né? O cara É, tem que falar exato. alguma coisa. O teu cliente vai falar alguma coisa. E é a partir daquilo ali que você começa a entender. Se o cara achou ruim, beleza, pergunta ele o que está ruim e melhora. Se o cara achou maravilhoso, pergunta o que está maravilhoso e melhora mais ainda. Assim, você começa a ter um norte para onde ir quando as pessoas começam a usar o teu software. Então a gente lançou Automáticos bem simplona. Ela era basicamente 2 telas. Era uma tela de fila de espera dos artigos, para você acompanhar o progresso de geração, e uma tela, ou melhor, 3, né? Essa tela de fila, a tela que mostrava a lista de posts gerados, e um editor no Bubble ali, editor de texto normal ali mesmo. Era assim que era Automáticos, e foi assim que a gente estava faturando bem legal, assim, já no começo. Mas aí, obviamente, a galera começou a mandar um monte de sugestão. E o grupo aberto, então, quando alguém dava uma sugestão, aparecia mais 40 lá.
Então começou a se criar um backlog gigantesco, mas a minha maior preocupação sempre era com a qualidade do que estava saindo do texto lá. Porque eu pensei, Claro. não adianta eu integrar um monte de coisas se eu não entregar um artigo que presta, né? Então eu comecei a escutar do pessoal, isso aqui está sendo muito repetitivo, isso aqui não está legal, essa escrita não está boa e tal, enfim. Aí eu comecei a coletar aquilo lá, e aí depois de uns 2 ou 3 meses do produto lançado, eu montei o Automáticos 2.0, vamos dizer assim, né? O nosso segundo algoritmo de geração. Aí ele já era um pouco mais parrudo, e o que ele fazia? Ele gerava sessão a sessão. Isso permitiu com que eu conseguisse um tamanho de artigo bem maior, porque antes eu só tinha como oferecer um artigo, pô, você não podia escolher se era longo, pequeno, curto. E aí, como você sabe, o ChatGPT ele tem uma limitação de tamanho de resposta. Se eu pedir para Uhum. ele devolver 2.000 palavras, você pode pedir por favor, ameaçar a família dele, fazer o que quiser. Ele não vai devolver. Não vai devolver de jeito nenhum. Então, como é que a gente contorna isso? Vai por partes, né? Então, por exemplo, aí eu já passei para um prompt um pouquinho mais avançado, entre muitas aspas, que hoje já não é mais tão avançado assim, que era, primeiro eu gerava só a estrutura dele, e dali eu partia as sessões e gerava sessão a sessão. Então eu passei de, sei lá, fazer uma chamada para fazer 8, 9 por artigo. Aquilo começou a encarecer um pouco mais. Na época, eu acho que já era o 3.5 Turbo e o 4O, no caso, quando lançou, né? Então o 4O Uhum. era muito caro quando lançou. Eu lembro que eu chegava a gastar 2, 3 reais por artigo e vendia artigo a 6, então a margem era bem Margem apertada. apertada. A margem era muito apertada, mas assim, foi o que eu falei. Eu não estava querendo ficar milionário aquela hora, eu estava querendo validar o produto. Então eu me dava o luxo de pagar caro no prompt para entregar um artigo bom e cobrar barato para conseguir trazer mais gente para dentro da ferramenta. Beleza, lancei esse segundo algoritmo aí já era um pouquinho mais complexo, mas assim, ele teve essa complexidade adicional porque eu escutei o que o pessoal estava me falando e aí eu fui evoluindo, mas vocês veem, só saiu 3 meses depois que a gente lançou o software, já estava no ar, etc, etc. Aí ficou um bom tempo, aí ficou mais uns 4, 5 meses rodando com esse algoritmo, e aí eu comecei a incrementar mais. Então eu coloquei, por exemplo, geração de imagem para a capa do Legal. artigo, desenvolvi um plugin de WordPress para trazer o artigo da Automáticos via API para o WordPress. Então a gente tinha, por exemplo, integração com clique. Você clicava em publicar na Automáticos, ele ia para o WordPress direto. Então tinha usuário nosso que usava o Automáticos para escrever artigo manual mesmo, na mão, sem IA. Só como se fosse um WordPress melhorado, assim, né? Uma Olha só. interface. Pois é, então assim, a gente começou a ver alguns use cases bem legais. Tinha um cliente nosso que ele só assinava por isso. Assim, a gente oferecia a possibilidade de ter vários blogs lá dentro. Então era uma agência e ele usava Automáticos como uma ferramenta de gestão de blog, na verdade. Não era nem como escrita de artigo de IA. E a gente foi descobrindo as coisas, conversando com a galera, foi crescendo mais. Com esse segundo algoritmo, a gente chegou a faturar uns 15, 16 mil também, assim, por mês. Então já estava num volume bem legal. Mas aí ele tinha uma fragilidade, esse algoritmo. Que, assim, eu gerava a sessão e depois eu gerava tudo em paralelo. Então, o meu prompt que gerava a minha segunda sessão, ele não sabia o que tinha na primeira. Histórico. Uhum. Então, às vezes ele repetia demais, às vezes ele não tinha assim uma conexão muito clara entre as coisas. Óbvio que não ficava nada muito viajoso, porque o nome da sessão ele já sabia, ele não sabia o conteúdo. Mas, obviamente, atrapalhava um pouco a fluidez do texto, né? E aí a gente chegou no algoritmo que a gente está hoje, da Automáticos, que aí a gente saiu de 2 chamadas APIs para 9, e hoje a gente faz umas 60. Então, assim, aumentou Nossa. bastante a complexidade. Esse foi um algoritmo que levou quase um mês para fazer. E ele é o que está trazendo muito mais resultado disparado assim, para a gente. Que aí os melhores cases de cliente que a gente tem hoje são clientes que entraram e geraram artigos nesse algoritmo que está hoje. Então, aí ele faz ele faz umas 60 chamadas, porque ele vai e vem, aí ele gera uma sessão, ele volta, humaniza, revisa, aí ele revisa com um olhar crítico, pensando assim, pô, será que essa sessão aqui tem o que eu esperava que ela tivesse? Aí ele reescreve de novo, e aí ele vai fazendo isso para cada sessão, depois ele, será que eu deveria incluir uma lista aqui? Será que cai uma tabela, um negrito? Onde é que eu coloco esse link aqui e tal? A gente Poxa, que inseriu, por legal. exemplo, linkagem interna, inseriu imagem dentro do artigo também, não só na capa, e foi aumentando a complexidade também, e aumentando o faturamento, os resultados. Então é uma evolução natural que vai acontecendo. Nossa, até eu Hoje. vou testar, eu não conhecia ainda. Preciso testar, porque eu estou fazendo meus blogs hoje, tipo, tem alguns prompts, algumas Aham. instruções, né? E deixa eu pensar, você já pensou em integrar, hoje você comentou mandar OpenAI, né? Uhum. Ah, vai ser duas perguntas em uma. Primeira, Aham. sabe que a questão da busca do Perplexity
é bastante Uhum. interessante, né, para você trazer pesquisa, dados corretos, informações Aham. na parte de pesquisa. E o segundo, que não podia faltar pelo barulho que está sendo feito pelo DeepSeek, onde você tem Aham. um modelo que pensa agora para, inclusive, potencialmente trazer uma melhora ainda, porque a gente sabe, tem uma certa qualidade, quanto melhor o seu prompt você colocar, Aham. que é o trabalho que você minuciou aí para todo mundo, que é a importância de você fazer refinamento de prompt, que você tem no Aham. modelo 4O, por exemplo, mas você indo para um modelo como o O1 ou no caso do DeepSeek R1, você Vai ficar pode trazer, insano, cara. vai ficar resultados sensacionais e agora, principalmente com eles colocando de forma open source, já já a gente já deve ver, já está vendo aqui o Grok, alguns outros que inclusive oferecem o DeepSeek, né, o R1 Uhum. dentro da plataforma. Então, essas duas perguntas, você já está olhando para isso? Não, perfeito. A tua primeira foi sobre, vamos dizer assim, usar dados reais, estatísticas e pesquisar na internet e tal. Isso foi uma das coisas que mais pediram, porque assim, a gente sabe o que é importante quando a gente lança e o pessoal vai lá e pede, né? Sente falta. Uhum. Aquilo que sente falta é aquilo que é importante. Então, a gente sabe que o ChatGPT às vezes pode alucinar, isso é um risco. Eu tento minimizar isso. Eu acho que já faz meses que eu não recebo nenhuma reclamação mais disso. No começo era mais comum de falar, ó, o ChatGPT inventou uma coisa sobre minha empresa aqui. Mas é para isso que a gente faz o refinamento, né? Vamos lá, eu caso a descrição da empresa com o que está sendo falado, para ele avaliar criticamente se não tem nada fora do contexto ali, etc. Mas aí sobre dado real e dado da internet, vamos dizer assim, a gente vai lançar isso no próximo algoritmo agora esse mês que vem. Então, assim, eu estou trabalhando no Automarcos 4.0 aqui, entre aspas, né? Que é o nosso quarto algoritmo, a nossa V4, que ela tá muito mais parruda. Cara, assim, por incrível que pareça, vai botar no chinelo o que a gente tem hoje na Automáticos, assim. Que E aí legal. uma das coisas que vai revolucionar mesmo, assim, a qualidade do texto, para dar uma humanizada boa. E aí a gente sabe que o Google valoriza muito a autoridade hoje, assim, qualidade do texto pesa muito mais do que palavra-chave, muito mais do que muita coisa. Porque agora com IA, qualquer um pode escrever 1.000 artigos uma vez só. Mas se o texto não tiver qualidade, não tiver retenção, não tiver fluidez ali, já era. Então o nosso algoritmo de humanização de texto melhorou muito. Tem muito detector que já não pega que o texto é de IA, no caso do Automáticos, e essa parte de dado real eu estou trazendo também. Então, não só o dado em si, mas a linkagem externa, que a gente chama, que é uma excelente prática de SEO. E aí, o que, Uhum. que a gente faz? Por exemplo, vou escrever um artigo sobre automação de WhatsApp. Então, ele vai lá, ele busca alguns dados-chave. Então, por exemplo, qual é a porcentagem dos brasileiros que usam WhatsApp hoje? Então, ele começa o artigo, ele fala, de acordo com o estudo da X, tantos por cento, aí dá o número real e vai lá e dá o link da pesquisa, cara. Tá muito massa. Que Isso aí a legal. gente já tá conseguindo fazer nos testes que a gente tá rodando. E eu acho que dentro de 2 a 3 semanas, ou melhor, no final de fevereiro, não sei quando é que vai lançar esse vídeo aqui, né? Mas no final de fevereiro já deve estar no ar o nosso algoritmo com geração de texto com dado real, assim mesmo, com estatística e tal. Então, Que mas assim, legal. eu tô fazendo isso já dando um pouquinho de spoiler aqui e vazando um pouco de como é que funciona. Eu tô fazendo isso. Eu testei algumas IAs que buscam dado real, mas eu não gostei muito do resultado. E aí, uma das coisas que eu aprendi é que quando você quer que a IA se comporte de uma maneira específica, você precisa partir as etapas que nem um humano partiria. Então, como é que eu faço hoje? Eu penso assim, o que, que eu preciso pesquisar nesse aqui? Então, eu saio do conteúdo do artigo e aí eu invento, entre aspas, uma busca no Google, aí eu uso um scraper, no caso. Então, eu faço de fato a busca no Google, Que abro os legal. sites, leio, interpreto, pego o que tem de interessante lá, vejo qual foi a fonte para ver se é confiável, se não é e tal, e trago aquilo lá. Então eu faço um pouquinho do que o Perplexity faz no background, mas eu faço explicitamente prompt a prompt ali, usando um monte de integração de scraper, de leitura de página, de SERP API do Google e tal, junto com o OpenAI. Então eu meio que fiz a minha, entre muitas aspas, fiz minha própria Perplexity Que ali, né? legal. É o mesmo conceito, mas é uma metodologia um pouco mais customizável para chegar no resultado que a gente precisa. E em relação a DeepSeek, cara, eu quero muito testar. Eu tenho muito. Eu tenho muito medo de me perder nessa onda de querer testar tudo. Então, assim, eu confesso que eu sempre fico para trás. Inclusive, eu aprendo muita coisa no teu canal também, porque eu já conheci muita Obrigado. ferramenta de IA pelo teu canal, pelas coisas que você coloca lá na comunidade, etc. Mas uma das coisas que eu falo muito com o pessoal no Instagram é para você não ficar buscando a IA perfeita e, não, lançou IA nova, aí você vai lá e revisa tudo e tal. E você parece que nunca sai do canto, porque toda semana tem um algoritmo novo, né?
Então não dá, assim, obviamente, o DeepSeek uma disrupção gigantesca, assim, na indústria. Não é como, sei lá, o 4O e aí é o 4O numa versão mais, uma memória mais atual, sei lá. É um negócio, assim, de outro planeta. Então esse eu vou testar. Como eu não conheço a qualidade, cara, o ChatGPT a gente já usa há 1 ano e meio, sei lá, por aí. Então eu confio muito na qualidade do que sai de lá. O DeepSeek eu não consegui nem testar, porque eu fui tentar testar, inclusive, estava fora do ar, porque estava um monte de gente acessando e tal, então eu não consegui dar nem um olá para ele ainda. Mas eu espero que quando a gente lançar o nossa V4 com o algoritmo da OpenAI mesmo, porque assim, a gente já viu que os custos vão ser viáveis, então o custo não vai ser uma questão, eu vou buscar o R1 lá da DeepSeek para ver se a gente consegue resultados melhores a um custo um pouquinho mais caro ou equivalente ali, mas porque a gente não usa o O1 na automática, senão ia custar 20 É, reais o senão artigo ali, né? Não tem como. não ia ter, você ia ter prejuízo aí. Pois é, a gente usa o 4O hoje, que seria o segundo melhor ali, vai. Que já consegue. A gente paga meio carinho no artigo ainda, mas tem uma margem bem mais confortável do que tinha antes. Mas É, eu pretendo usar a DeepSeek. E não só isso, cara, uma coisa que eu tenho acompanhado muito de perto, que é o que dá muito prejuízo para nós aqui hoje, assim, dá um custo muito alto, é geração de imagem. Quando a gente, assim, geração de imagem boa e de qualidade boa é caro ainda hoje em dia, é muito caro. E aí, quando a gente passou a oferecer para os nossos usuários geração de imagem dentro do artigo, eu saí de gerar 1.000 imagens no mês para gerar 5.000, 6.000 imagens no mês. Então a gente já chegou a pagar mais de R$ 1.000 só em API de imagem, cara, por mês. Então é um custo considerável. Se eu boto a API da OpenAI mais imagem, dá 2, 3 mil reais no mês. É um funcionário quase ali que eu poderia estar contratando para estar comigo no time. Então é um exato. custo bem importante assim na empresa. Acho que a grande vantagem, a grande que eu sempre falo dessa briga entre esses principais Aham, players e até dos modelos open source aí cada vez surgindo, né? Então o R1 surgindo como modelo open source, a gente já tinha o Llama, e no aham, lado de imagem o Flux também foi uma grande sim, revolução, né? De você agora ter um modelo comparável aí ao Midjourney, aí o aham, Ideogram, né? Eu acho que isso até casa com a última pergunta que eu vou te fazer antes de você fazer o seu encerramento final, que o que uhum, que você vê no futuro? A gente vê essa evolução, você mesmo que comentou que você acaba uhum. ficando para trás, mas não é que É, você fica para trás, é que você ficar para trás não é que você está 1 ano atrasado, você está 1 mês é uma atrasado semana, né? e 1 semana, entendeu? Mas É como que você verdade. vê com essa evolução do que está acontecendo hoje pro mundo como um todo? O que que você vê Uhum. nos próximos, não gosto nem de falar 2, 3 anos, gosto de falar É muito nesse ano longe, né? mesmo. Esse ano mesmo, o É, que que você acha que a gente vai chegar? Todo mundo falando da inteligência artificial geral, né, o AGI. Você acredita aham. nisso? Qual que é a visão do Thiago para isso? Cara, eu confesso que eu nem sei muito do futuro, assim também. Eu tenho ficado impressionado cada vez mais cedo com o resultado tão positivo de algumas IAs que estão tendo. E aí, você usou o Flux, só fazendo um parêntese. A gente usa o Ideogram hoje, que é uma IA especializada em escrever texto, etc., na Uhum. imagem, que custa muito caro e a gente vai migrar para o Flux. Eu fiz alguns testes que a gente teve imagens melhores, mesmo com texto, do que o Ideogram. A um custo, cara, de 100 vezes mais barato. Então, assim, uma das coisas que eu tô me impressionando muito é a redução de custo, porque eu não esperava que isso fosse acontecer. Cara, todo dia a gente tem modelos mais potentes e modelos mais baratos. Eu não sei, cara, sinceramente, eu não sei nem onde é que a gente vai parar. Porque, assim, é, eu diria que a gente ainda está num estágio de evolução que os modelos eles não mudam a sua natureza. Então, assim, a gente tem modelos de geração de texto muito bons, mas eles continuam sendo modelos de geração de texto. Modelo de geração de imagem é muito bom. Quando a gente chegar nessa geralzona aí, no AGI, eu acho que chama, né? Isso. Cara, eu não sei nem eu não sei nem o que esperar, para ser sincero. Porque, assim, não só essa questão de você pedir, e às vezes eu tô chutando aqui, por exemplo, no caso do Automatos, ele me entregar o artigo já com a imagem embutida dentro do texto, seria uma possibilidade muito legal de eu ter um algoritmo que não mede, não me entrega só texto, só imagem, me entrega um mix, me entrega um vídeo, por exemplo, me entrega um áudio, me entrega tudo ao mesmo tempo ali. Cara, tem possibilidades absurdas. E principalmente o que seriam os agentes, ou enfim, uma coisa do tipo assim, eu imagino que nesse ano isso vai ficar muito mais forte. E aí é por isso que assim, eu tenho tentado sair um pouco, e aí a gente está mudando o posicionamento da Automarticals para não ser uma ferramenta de geração de artigo. Ela já não é mais há algum tempo, para ser uma ferramenta de automação para SEO.
Porque aí a gente deixa de Hum, ser só aquele cara que gera texto, que hoje já tem 500 mil no mercado, para ser uma ferramenta que ajuda a chegar a um resultado, que é o que você espera, no fim das contas, para SEO. E aí, o que a gente tem feito, assim, fazendo um parêntese rápido aqui. Por exemplo, quando você coloca uma palavra-chave, então assim, eu quero ranquear para IA para blog, que é uma palavra-chave que a gente está ranqueando no Automáticos. Ele vai lá e busca quem é que ranqueia hoje, vê qual é o tamanho do artigo, para ver se ranqueia melhor um artigo menorzinho, mais longo, se é em formato de guia, formato de lista, se entendeu assim. Então ele começa a fazer pesquisa, que hoje esse é o trabalho do especialista de SEO, no caso. Né? Ele faz uhum, análise de concorrente, monitora as palavras-chave, vê quais são as oportunidades mais ricas ali em termos de ranqueamento. Então a gente tem migrado um pouco para isso. Integrado algumas APIs, não só de IA, mas APIs de SEO, com volume de busca, dificuldade de palavra-chave. Então, hoje a gente já tem uma ferramenta que eu já estou chamando ela de automação para SEO, que eu diria que legal. metade do valor dela está nos artigos, mas se clonarem a geração de artigos automáticos hoje e ficar só nisso aí, o cara não vai conseguir ter o mesmo resultado que a gente. E aí eu acho que isso vai acontecer com muitas ferramentas de IA que são mais triviais, vamos dizer assim. Então, só geração de texto você aí, cara, em uma semana, 2 semanas, você monta um MVPzinho que pode bater automático, você depender do teu jeito com prompt, das APIs que você conhecer e usar e tal, do quanto você estiver disposto a integrar ali. Mas aí, o que eu vejo é que, por exemplo, no futuro, não muito distante, eu imagino que eu vou poder falar para o ChatGPT. ChatGPT, escreva um artigo sobre isso, que tem tantas palavras, ele vai obedecer. Que tem tantas imagens dentro, ele vai obedecer. E eu vou botar um monte de coisa ali, ele vai obedecer tudo de bonitinho. Então, nessa hora daí, se eu tiver só gerando artigo, eu quebrei. No dia seguinte, eu quebrei, sabe? Então, assim, é uma corrida para ficar sempre 1, 2, 3, 4 passos à frente da minha concorrência e do próprio ChatGPT, porque a gente vê que cada vez mais ele está integrando. Então, agora já lançou recentemente lá os agentes, ou operadores, na verdade, né? Que ele Isso. tem lá, você pode reservar mesa em restaurante, comprar ingresso, pedir comida e tal, enfim. E É aí o eu imagino que próprio, daqui a próprio pouco. o Canva, né, dele. Né? Né, o Pois é, Canva cara, matou muita exatamente. ferramenta que era exatamente que oferecia um editor mais amigável para você Aham, gerar texto e poder fazer a edição, colocar exatamente texto, colocar pois é. títulos, tudo isso. Ele só colocando essa funcionalidade lá dentro já acabou com muita empresa. Então é muito legal essa sua Quebrou um monte de visão. empresa. É muito É, legal essa sua visão de já estar olhando o próximo passo, né? Então, aham, acho que muitas das pessoas veem também você como uma referência nessa questão, porque você primeiro demonstra tudo, você tem toda essa sua aham, transparência, você já mostra para onde está indo. Então, uma pessoa que hoje assina qualquer outro produto, às vezes, principalmente gringo, né, que não tem aham. essa visão, mas olha você como fundador, o que você já está fazendo de forma extremamente aberta, as pessoas vão atrás mesmo do seu produto, né? Então eu Uhum. parabenizo aí, como eu falei, eu ainda não Pô, valeu. conheço o Automáticos e eu com certeza, saindo daqui, vou dar uma olhada para até começar a usar no meu blog. Show de bola, cara. Muito bom. Cara, Legal. eu acho que é isso, assim. A gente tem um mercado muito dinâmico agora. E aí, só fazendo um parênteses rápido aqui. Cara, daqui a pouco, em vez de você pedir a comida lá no ChatGPT e reservar o restaurante, vai ter um botãozinho do WordPress lá que você vai publicar o teu artigo direto lá. Eu não, cara, eu não dou um ano para esse botãozinho aparecer lá. Então, assim, e aí você que tem uma ferramenta de transcrição de áudio no WhatsApp, de sei lá o que, de transcrição de vídeo, cara, corra para não ser trivial, corra para não ser substituível, porque a qualquer momento, numa canetada do chat GPT ali, teu software pode morrer. E aí, inclusive, ganha não só quem entrega muito, mas para quem consegue ter uma máquina de distribuição assim, de aquisição de cliente, cara. Porque, e aí eu digo isso, por exemplo, talvez se o chat GPT adicionar amanhã o botãozinho da Automáticos, o botãozinho do WordPress, né? A Automáticos pode ser que sofra um churn lá de perda 20, 30, 40% da carteira, mas, cara, quebrar a gente não quebra justamente porque a gente oferece outras coisas. Então, pode ser que algumas pessoas falem assim, eu já assino aqui por US$ 20, eu não quero mais pagar aqui R$ 150, não me interessa mais. Beleza, mas o cara que está usando a ferramenta bem ali, ele não, sabe, não é substituível 100% ainda. Então, eu acho que estamos indo para esse caminho, assim, dos softwares pequenos serem esmagados do dia para a noite e de quem quiser realmente ganhar dinheiro com IA vai ter que se preocupar em resolver problema e resolver problema complexo, que problema simples a IA já vai resolver. Então acho que esse é o Perfeito. caminho.
Cara, deixa eu aproveitar Perfeito. e fazer um jabá então aqui. Opa, por Me favor. lembrei de uma coisa agora. Eu ia deixar de passar o principal jabá, cara, que é o do meu curso do SaaS com IA. Posso falar? Você não tem nenhum Claro, curso concorrente, não, pelo amor de Deus. não, eu vou colocar aqui embaixo. Não, mas não tem concorrente. Cara, Tem cara, tanta pessoa nesse mercado e quanto mais conteúdo, melhor. cara, então, eu tenho um curso chamado SaaS com IA, que ele já é autoexplicativo. Então, tudo isso aqui que eu coloquei, eu coloco de maneira bem mais detalhada, cheio de material complementar, etc., explicando como é que eu penso nos prompts, qual é a lógica por trás das integrações. Assim, enfim, toda essa lógica de desenvolvimento de software que usa IA como base, mas não só isso. Eu tenho um módulo de desenvolvimento de software, vamos dizer assim, que é focado no amadurecimento da sua IA. Então, tanto os softwares que são 100% baseados em IA, como é o caso da Automáticos, como gente que usa IA como um detalhe, uma feature do software, mas não é o software inteiro, né? Pode se beneficiar disso, mas tem um módulo anterior ao desenvolvimento, que é o de planejamento. Então, eu falo sobre como é que você tem que pensar no teu software, justamente para ele não morrer do dia para a noite, por exemplo. De que maneira você tem que divulgar, como é que você tem que se posicionar no mercado, etc. E aí, depois de falar de desenvolvimento, eu falo sobre monetização. Então, como é que você precifica um software com IA que hoje tem um custo operacional tão alto assim? Como é que você precifica? Como é que você coloca os planos? O que você coloca na landing page? Qual é a linguagem que você usa para se comunicar com o teu público? Então, essas perguntas, essas informações relevantes estão todas compiladas num curso que é o SaaS com IA. Então, você pode deixar o link aqui ou ir lá no meu Instagram, Construindo Startup, tem lá na minha bio o link do curso. Então, fiquem todos convidados aí a me encontrar. E lá tem um grupo também, tem uns 400 e poucos alunos já. Então tem um grupo do WhatsApp que a galera troca informação, troca figurinha lá sobre isso. Esse eu recomendo porque eu E, sou aluno. Eu fiz o é, curso, esse aí eu super recomendo. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então, eu ia isso. te perguntar, mas você já falou para o pessoal te encontrar. Então, hoje é no seu Instagram, basicamente. Exatamente. Eu vou, agora que eu acho que quando esse vídeo sair eu já vou ter meu canal no YouTube. Então eu vou Legal. fazer propaganda sem nem ter vídeo lá, mas eu acho que quando sair já deve ter. Então procurem lá, Construindo Startup, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. E eu vou estar produzindo conteúdo dia a dia, minha rotina lá no Instagram. YouTube uma vez por semana eu vou estar postando tanto a minha rotina dos meus projetos, pegando um problema específico, me aprofundando mais, explorando mais ele, como trocando ideia com vocês, tentando validar algumas ideias, fazer alguns testes bem legais. Então eu estarei aqui no YouTube e lá no Instagram também. Perfeito. Bom, com isso eu queria te agradecer de novo, Thiago. Acho que o papo foi muito Aham. legal, com você contando aí, como eu falei, sempre com a sua Aham. transparência, contar um pouco da sua jornada, super inspiradora. Então, para quem está começando, para quem está querendo implementar a inteligência artificial, seja no seu negócio, seja criar um negócio do zero, vocês veem o Thiago aí trabalhando aí na Petrobras, conseguindo, eu não sei quantas horas Exatamente. no dia dele, porque no meu dia não tem tantas horas assim. Mas é legal perceber É, o quão produtivo ele é e com esforço, com gana, você consegue sempre o que você busca. Então, parabéns exatamente. aí pela trajetória, Thiago, e portas Valeu. abertas aqui. Muito obrigado novamente aí pela participação. Valeu, cara. Muito obrigado pelo convite aí, de verdade. E ó, eu não sou nenhuma pessoa extraordinária, tá? Assim, pra você que tá assistindo, que às vezes pode pensar assim, sei lá, o Thiago, o cara da Petrobras, sei lá, tem nada a ver. Eu nem faço isso lá na Petrobras também. Eu não sou engenheiro de software, eu não sou nenhum profissional, não tenho formação, graduação nisso. Eu sou uma pessoa muito curiosa e muito determinada. Então, cara, curiosidade e determinação, eu diria que é mais do que suficiente para você começar a ter algum resultado. Depois você começa a se aprofundar, estuda, faz curso, lê livro e tal. Mas basta ser curioso, testar as coisas, cavucar aí, sair perguntando, conversar com a galera, conhecer, entrar em grupo, correr atrás. Tem muita informação gratuita na internet hoje, inclusive no teu canal também. No meu também vai ter. Então, só acompanhe essa galera, esteja junto desse ecossistema, que vocês vão conseguir chegar a resultados que você talvez hoje considerem impossíveis e nem imagine que dá para fazer, tá? Então é isso, cara. Valeu, muito obrigado pelo convite. Obrigado por deixar de fazer o jabá aqui no finalzinho também. Opa, E valeu pelo apoio lá no curso, né? Porque você também é aluno. não, opa, Então, legal que você curtiu lá também as aulas. com certeza. Beleza, E, junto. pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo, não esquece aí de dar o seu like, curtir o canal e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado. Falou, até mais. Tchau, tchau.